Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Estação Pet. Eu sou o Luiz Carlos Souza, estou com minha amiga Vanessa Campelo, que divide a bancada. Nós somos os anfitriões de hoje. Vamos continuar nossa conversa, né, Vanessa? Falando sobre reatividade. Então, nesse segundo episódio, temos coisas muito interessantes, muito decisivas e pontuais para falar com vocês. Então, a gente vai começar hoje o nosso papo sobre os porquês, né? O que origina a reatividade. E para a gente entender isso, o Luiz vai explicar quais são as questões que perpassam, além do comportamento, também as questões de saúde, né, Luiz? Exatamente. Mas antes da gente começar, vamos pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem e se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem. E a gente sempre pede assim, parece não, fica chato, né? Pedindo sempre no início, curta, mas é porque quando chega no final do vídeo a gente sempre esquece. Então você já curte logo, já deixa seu curtir aí. Porque se você não gostar, você vai esquecer de tirar também. Já ficou a curtida pra gente. E também você já não esquece, né? Não deixa de dar essa força pro nosso canal. Exatamente. E também você pode comentar aqui embaixo, tirar suas dúvidas. Aproveitem para fazer essa consultoria de graça com o Luiz. Pois é, não é todo dia, hein, gente? É só no dia do Estação Pet. Então, sugiram temas, perguntem, que a gente vai tentar ao máximo responder a maior quantidade de pessoas possível, tirar dúvida. Exato. Né? E indicar pelo menos um caminho para quem está muito perdido aí, está passando por uma situação que não sabe para onde ir. E aí a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Isso. Então, bora lá, né, Luiz? Começando com o porquê da reatividade. De onde é que ela surge? De onde é que começa? É desde filhote e acontece depois com o cão adulto? Como é que é isso? A reatividade ela pode acontecer em qualquer momento da vida do animal. Então, quem não assistiu o episódio anterior, volte lá, episódio 1, procure e assista, que a gente falou de várias coisas. Mas o tutor do cão reativo, ele fica meio perdido. E ele diz assim, nossa, eu não sei o que é que esse cachorro, eu só dou amor, carinho, e esse cão, ele reage. E a gente tem diferentes tipos, né, de reatividade. A gente tem desde aquele cão que reage para pessoas, às vezes ele começa reagindo para outro cão, às vezes ele depois ele generaliza, ele reage para qualquer coisa, como a gente atende muito, cães que não conseguem nem sair de casa. Então, a gente tem várias origens para a reatividade, como a gente falou no episódio anterior, a agressividade não é sinônimo de reatividade. Reatividade pode ser tanto medo excessivo, cachorro que se retrai muito, tem muito medroso, isso é um tipo de reatividade, como aquele cão que utiliza a agressão, o latido, o rosnado, como ferramenta. Mas o que é que a gente precisa compreender? Então, assim, não existe uma prevenção absoluta. Então, tire da sua cabeça essa ideia utópica de que você vai conseguir prevenir. E uma coisa que a gente tenta conversar muito com os tutores: tentem não se culpar. Meu cão ficou reativo porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo. Lógico, tem coisas que podem minimizar isso. Mas, assim, vamos começar do começo, né? Vamos. Então, vamos falar daquela fase inicial de sociabilização. A gente pode dar um passo antes para uma Pode. discussão que a gente tem tido muito ultimamente. Sim. Antes mesmo da sociabilização. E que conversa, na verdade, com isso, né? A escolha de onde virá este animal. Sim. Então, a gente pensar aí nos criadores para quem for Perfeito. comprar um cão. Ou no ambiente onde você vai adotar, né? Então, você tem que entender que um cão adotado, ele vem de uma realidade. Sim. E tentar conhecer quais foram os processos que esse cão passou também é importante, né? Sim. E algo que a gente hoje tem discutido muito é a importância de buscarmos bons criadores. Isso evita que a gente alimente a indústria das fazendas de cães, né? Onde a gente tem um criador que a gente não pode nem chamar de criador, né? A gente tem aí um mercenário reproduzindo os cães de forma descontrolada, sem cuidar da saúde de nenhum deles e provavelmente potencializando o surgimento de cães com problemas de temperamento, né? Exato. A gente tem vários componentes. A gente tem estudos que mostram, que dizem pra gente, né, que esse desenvolvimento intrauterino, ele tem uma influência direta sobre o comportamento futuro desse animal. Depois que ele nasce, depois que ele vai se desenvolver e vai ser também decisivo por alguns traços de personalidade que esse animal ele vai ter lá na frente. Então, a gente precisa sim tomar cuidado com isso e saber o que é que você está
vendo ali, né? Sim. Então, a gente fala muito que raça não decide comportamento, mas a gente tem ali uma ideia do que a gente vai esperar naquele animal. Então, se você tem um estilo de vida que não dá para você ter, como é o seu, você já atende muito bem a necessidade do seu cão, mas você sabe como é ter um Border Collie. Ah, com certeza. Né? A gente Então, precisa de toda uma adaptação de é um rotina. cão de trabalho. A gente precisa entender qual a genética está ali dentro daquele animal. Ah, eu quero ter um Golden, eu acho que o Golden vai ser manso e fofinho. Então, muitos tutores de Golden, labradores, eles se frustram porque eles acham que o labrador e Golden ele vai aguentar tudo o tempo todo e ele nunca vai ser reativo. E a realidade não é essa. A gente tem uma quantidade muito grande de Goldens, labradores, que a pessoa fez uma propaganda de margarina na cabeça achando que esse cachorro ia ser lindo, maravilhoso e não tem nem o direito de ser reativo. E as pessoas dizem assim, quando a gente está treinando um Golden, aí diz assim, a gente diz assim, ó, não pegue nele porque ele é reativo. Nossa, mas um Golden reativo? Então você vê que o animal ele já nasce com aquele estigma dele não poder nem sentir medo e ser ansioso. Sim. Ele não tem o direito disso. Sabe o que é interessante? Você falou isso, e realmente na rua, às vezes a gente fala assim, ah, não, mas que raça é Border Collie? Mas eu nunca vi um Border Collie assim, não é uma raça mansa? E ao mesmo tempo que as pessoas, elas buscam tendências nas raças e dizem, não, mas tais raças são mansas e tais não são. Elas também acham que a genética não influencia de forma nenhuma, né? Mas eu acho que é isso que você falou. Não é determinante, mas ela traz tendências de comportamento, como nível de energia, como algumas características, por exemplo, cães pastores vão pastorear. No caso, a minha também pasta, mas majoritariamente o objetivo é que eles pastoreiem. Eles foram desenvolvidos para isso, né? Exatamente. E outra coisa que você falou, que se a gente entende que se a gestação interfere no comportamento do cão, né? A gente tem liberação de cortisol, os hormônios relacionados ao estresse, e isso vai interferir no desenvolvimento do filhote. Cães que vêm de vida livre e que foram adotados e que vieram de uma vida estressante na rua, muito provavelmente também podem. Isso. E aí a gente vem para a fase de sociabilidade, né? Então você olhou para a escolha do filhote, fez uma boa escolha de um criador bom, ou vou adotar, entendi de qual realidade que veio esse cão, aí a gente vem para a segunda fase, né? Isso. Que é olhar para a sociabilidade. Então, assim, cães adotados, a gente tem assim um olhar muito interessante. Eu mesmo, gente, até hoje só tive cães SRDs, vira-latas, né? Eu adoro cão vira-lata, né? E aí a gente precisa olhar para isso, né? E entender a realidade daquele cão e ter muita paciência. Não é que a gente vai deixar de adotar, deixar de ter esse cão, mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados, seguir alguns passos de forma muito mais correta. Então, adotem. Eu sou pessoa que vive a adoção de cães mas sabendo se aquele animal ele já veio adulto, se ele já tem um histórico de maus tratos, o que é que está acontecendo. Sejam pacientes, né? Não façam que nem muitas pessoas fizeram durante a pandemia, que adotaram os cães para suprir a sua necessidade de não estar em solidão e depois abandonaram os cães porque eles não cumpriram as expectativas de virem prontos, né? Exatamente. E para além disso, Luiz, olhando para essa fase que você falou de sociabilidade. Sim. Então, a fase de sociabilidade, gente, aí a gente vai fazer um alerta muito importante para os médicos veterinários. Muito. Então, assim como durante muito tempo a gente teve uma guerra entre adestradores e veterinários. Porque o adestrador dizia, tem que sair com o cachorro, o veterinário ainda está tomando vacina. Então, gente, eu sou veterinário, sou treinador de cães, e aí eu vou falar sobre as duas visões. Lógico que a gente precisa cuidar da saúde física desse animal, porque a gente tem ali, no período a partir até ali os 4, 5 meses, a gente vai ter uma suscetibilidade maior para que esse animal ele contraia doenças que são graves, que são letais. Mas a gente tem que cuidar do bem-estar emocional desse animal. Então, essa coisa de cachorro só sai depois de cumprir todo o protocolo de vacinas, isso... Imagine você pegar uma criança de 4 ou 5 anos e manter essa criança dentro de casa e depois levar ela para a escola. Ela nunca conviveu com ninguém, com nada. Ela vai ser uma criança muito medrosa. Ela vai ser uma criança que não tem habilidade social. E isso é o que a gente chama de sociabilização. Então, vamos diferenciar o termo, que é tornar sociável. O que é socializar? É o que a gente está fazendo aqui. É viver em sociedade. Depois que você já tem habilidade, você vai conviver.
Então, tem muito animal que está sendo socializado, mas não foi sociabilizado. Então, como é que você vai fazer com o seu cão que você pegou no canil com 60 dias? Cão não se pega com 45 dias. A partir dos 60 dias, porque essa fase de quebra de elo materno, essa coisa que a mãe tem que fazer, de desmamar, de ensinar coisas, é importante para o repertório adulto do animal. Então, a partir dos 60 dias, se puder deixar mais, melhor ainda, né? Melhor para o cão, deixar mais tempo. Então, a partir dos 60 dias, pegou o cachorrinho, trouxe para casa, consulta veterinária, aquilo mesmo, fazer, de preferência, fazer algum exame para ver como é que tá, para ver se precisa repor alguma coisa, ver como é que tá a saúde geral. Ótimo. A partir daí, sua casa, começar a ensinar os cuidados sanitários, onde fazer o xixi, onde fazer o cocô, e aí você pode ter um profissional do comportamento do seu lado para te ajudar nisso. Mas é pegar esse cachorrinho no colo em momentos controlados, não é para todo mundo passar a mão, não é para todo mundo pegar, porque esse animal está numa janela imunológica que pode contrair sim doenças. Você não sabe onde aquela pessoa pegou, se pegou em outro cão de rua com sinomose, que não tem uma aparência clínica, mas a pessoa pode transportar esse vírus para o seu cão. Então ali, você vai levar ele numa praça tranquila, levar um biscoitinho para filhotes. E isso não vai demorar muito tempo, 5, 10 minutos. Deixar que esse cão veja carro, moto, pessoas correndo, pessoas passando, outros cães, crianças. A vida. Você vai começar a apresentar o mundo exterior da sua casa, a sua casa, nesse momento. E gradualmente. Todo dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, volta para casa. Nada de chão. Né? É aí que vem a parte veterinária dos cuidados, não colocar no chão, porque a gente tem uma quantidade de animais que são resilientes à sinomose e parvovirose, que estão colocando o vírus no ambiente, sim. Então a preocupação dos veterinários é muito legítima, mas o que a gente faz aqui é o ajuste. Não precisa privar esse animal do comportamento social, do convívio social, mas é colocar de forma controlada. Para quê? E treinar já coleira, passeio em casa. Aí o profissional do comportamento que está com você já está fazendo esse trabalho com 60 dias. Porque quando ele terminar o protocolo de vacinas de antirrábica lá para os 4 meses, imagine, esse cão já está treinado, ele já sabe o que é rua. Então, assim, não quer dizer também que esse cão ele não vai desenvolver reatividade nunca na vida dele. Sim. Né? Mas quer dizer que você trabalhou ali todas as questões que podem levar a uma reatividade se mal geridas, né? Se um manejo inadequado for realizado. Exatamente, porque a gente tem que lembrar, e aí a gente vai bater muito aqui, reatividade tem a ver com medo e ansiedade. Se você tem medo e ansiedade, você pode ter um cão que reage. Então, se você trabalha que esse cão ele tem a menor chance possível de ter um medo excessivo. Porque o que é o medo, gente? O medo é um sentimento que a gente tem ao desconhecido. Na verdade, não. Ao conhecido, mas vem de uma insegurança. E que traz uma proteção, não é? O medo protege a gente daquilo que a gente acha que pode gerar algum mal pra gente. E a ansiedade também é um medo do que a gente não sabe explicar. Né? Então, junta os dois e você vai ter reatividade. Luiz, o que a gente pode conversar também com o pessoal, né, sobre as questões de saúde que levam ou potencializam a comportamentos relacionados à reatividade? Então, é uma questão. As questões de saúde, de dor principalmente, são as mais agudas e são responsáveis pelas mudanças repentinas de comportamento. Né? Então, uma avaliação veterinária bem feita, uma avaliação, às vezes a gente começa pelo veterinário clínico, até a gente como comportamentalista, às vezes vai precisar dessa interdisciplinaridade com os ortopedistas, neurologistas. Então, assim, o próprio médico veterinário comportamentalista, e aí eu falo um pouco sobre uma das coisas, né, que para mim é um pouco difícil, que é a ortopedia, diferente da neuro. Eu adoro a neuro, mas as pessoas dizem, nossa, são iguais. Não. Veterinário, a gente também tem, como todas as áreas, facilidades em algumas coisas. Né? Eu tenho muitas facilidades em outras áreas, como hematologia, né, como a clínica geral. Mas, para mim, um dos meus calcanhares de Aquiles no exercício da clínica é ortopedia. Né? E assim, lógico que a gente vai fazer muito bem feito. E por ser, eu procuro estudar muito sobre isso e faço uma boa avaliação, modéstia à parte, mas
Eu costumo ser um pouco mais detalhista, então sempre eu peço a ajuda de algum outro colega ortopedista. Então já fica aí uma nuance para vocês, se vocês quiserem pegar no ar, porque teremos convidados, né, Vanessa? Sim. Teremos convidados e a gente está trabalhando já para trazer mais pessoas de outras especialidades para conversar com vocês, mas a gente tem que entender que qualquer tipo de dor, não só ortopédica ou neurológica, ou uma dor nervosa que a gente chama, né, que é aquela dor que é constante, mas a gente tem como, por exemplo, eu estou com alguns casos de alguns cães que tem dor abdominal, então que tem pancreatite crônica, que tem disbiose intestinal, que tem desconfortos no trato gastrointestinal, no intestino. Esse intestino desregulado, então a gente já teve um episódio aqui com a Andrea, né, que é nutróloga. Então, às vezes, o auxílio de um gastro, de um endócrino, de um nutrólogo. Então, eles vão posicionar melhor a gente e eles vão melhorar essa saúde, né, intestinal desse animal. E, às vezes, a gente vai ter um animal mais tolerante. Então, às vezes, o desconforto, qualquer que seja a ordem do desconforto, a origem, na verdade, a gente vai ter um animal menos tolerante. E a gente já teve um episódio com a doutora Julie. Fizemos com a doutora Julie. Uhum. Então, a odonto, às vezes, dores de dente, fratura dentária, aquele animal para de comer. Então, o tutor tem que ficar atento a mudanças tanto da saúde como... Poxa, esse cachorro não era assim. Mudou de repente. Não existe do nada. Eu atendo muito isso. Esse cachorro mudou do nada. Não tem uma causa. A gente tem que investigar. Né? Perfeito. E essas questões, às vezes, alguns tutores, eles, por uma vida mais corrida, têm uma dificuldade maior de analisar essas nuances de pequenas mudanças de comportamento, né? Que já podem indicar algum quadro relacionado à saúde. Por exemplo, o cão um pouco mais ofegante, Isso. ou ele acorda menos disposto... ou a própria agressividade que pode surgir por conta disso, né? E a gente coloca esse peso e essa responsabilidade sobre o cão quando ele está apenas reagindo a algo que nem ele consegue compreender exatamente o que é, porque ele está só sentindo, né? E ele não consegue trazer. Então, o papel aí também do profissional do comportamento que acompanha você e o seu cão, de quando for... fazer a avaliação, olhar para todos esses aspectos, né? Que foi o que a gente conversou, inclusive, no último episódio, a importância da avaliação. Então, Isso. por que o profissional do comportamento não pode começar o trabalho sem avaliar? Porque para entender de onde vêm esses comportamentos, é preciso se olhar para todos esses aspectos. Exatamente. Então, assim, eu tô com um caso que foi... A gente fez justamente dessa forma. Esse animal ele passou por uma avaliação, é um paciente com uma pancreatite crônica, né? Então, quem já ouviu falar, né, de uma pancreatite sabe que é uma dor aguda, intensa, né, e que a pessoa não tolera. E é responsável, infelizmente, por causar óbito em pessoas também. Na clínica veterinária não é diferente. Um caso de pancreatite é um caso grave, né? Mas às vezes esse animal ele tem uma pancreatite crônica, que ele convive com isso e ele não tolera. E aí fica assim, eu não entendo porque esse cão morde quando a gente tenta tocar. É um cão que ele busca o carinho, nesse caso. Ele busca o carinho dos tutores. Mas quando alguém toca, ele morde. E aí a pessoa diz, nossa, esse cachorro tem algum problema de ordem, sei lá. E a grosso modo as pessoas costumam pensar, esse cachorro é maluco. Esse cachorro é bipolar. Não é confiável. Não é confiável, ele traiçoeiro. é Traiçoeiro. Exatamente. Mas ali, a gente fazendo uma avaliação minuciosa, a gente pega todos os exames desse animal, vê o histórico. É um paciente que o comportamentalista às vezes não toca. Isso é bom deixar claro. A consulta comportamental, às vezes, ela vai ser limitada à observação. Ela vai ser muito, muito cautelosa. Por quê? Porque, às vezes, a gente não pode causar mais eventos negativos com esse animal. Por quê? Porque, às vezes, esse animal ele vai criar uma aversão ao comportamentalista e a gente deixa de conduzir o restante do trabalho, como o treinamento, como as observações, como as visitas frequentes. Então, assim, às vezes, um treinamento de gradiente de toque fazer com que a gente resolva a dor, depois a gente vai treinar esse cão, depois de ter passado a dor, a receber o toque. Por que isso? Porque às vezes a gente resolve a dor, mas esse cão tem na memória que aquela dor
ainda pode voltar e ele guarda, por exemplo, vamos supor que ele tem uma dor nesse ombro. Quando a gente toca, não dói mais, mas ele aprendeu a reservar aquele membro, aquele local, ou até o corpo inteiro. E aí a gente precisa treinar esse cão para que ele ressignifique isso e para que ele tolere, para que ele reaprenda como receber um carinho. Perfeito. É interessante, né? O trabalho que a gente faz, ele não tem como não ser global, quando a gente está falando de um cão reativo. E a gente também não pode deixar de pensar que, no caso de um cão, na verdade, todos os casos de cães reativos, a gente tem que ter um olhar para a vida toda, não é? Porque às vezes a pessoa acha que o profissional vai vir, vai resolver, vai embora e acabou. Mas se a gente conversou aqui já que existem aspectos relacionados desde o início da vida do cão enquanto filhote, né, até ao longo da vida. Então, isso é algo que a gente vai precisar olhar sempre. Sempre. Por quê? Por exemplo, eu posso citar um caso de um cão reativo que tinha múltiplas lesões que eu não vou lembrar, na coluna, ao longo da coluna. Esse cão tinha extrusão de disco, tinha algumas coisas. E foi enviado por uma colega, né, que é fisiatra. Então, por que o termo fisiatra? Então, a gente fala fisioterapeuta veterinário, mas a fisiatria vem, como a nutrologia e não nutricionista, vem do termo do médico atuando nessa função. Então, a colega me enviou esse cão, falou, Luiz, olha, ele é um cão assim assado, mas eu fiz uns ajustes. Esse cão era do interior. Quando ele vinha, que fazia sessões com ela, ele era ótimo. Quando eu fui atender, eu não vi um cão reativo. Eu vi um cão brincando, um cão tranquilo. Mas aí a doutora falou, mas se passar 15 dias do que ele faz, ele volta para o interior, ele volta a morder. Eu falei, porque ele volta a dor. Então, é um cão que precisa de uma manutenção. E a mesma coisa vai ser com cães que vão precisar. Ajuste de dieta vai ser para a vida toda. Ajuste de treinamento e de condutas vai ser a vida toda. Ajuste de medicações. Então, vão ter cães que vão precisar de uso de analgésicos a vida inteira. De protetores articulares a vida inteira. De fisioterapia a vida inteira. Então, e de treinamento, porque assim, a principal coisa, o principal objetivo do médico veterinário comportamentalista ou do treinador não é ele ir ali apagar o incêndio e ir embora. Então, gente, quem tem um cão reativo, você tem que estudar muito. Com né, certeza. Vanessa? Muito. Estou há 7 anos nessa história. 7? De 2017 para cá. Pois é. E assim, tem que estudar muito, tem que aprender muito sobre o seu cão. Saber como aquele cão funciona. Então, assim, quando eu pego um caso, eu atendo já há um tempo. Eu tô nessa aí desde 2011. E eu nunca atendi um caso igual ao outro. Eu pego casos com semelhanças. Mas cada análise de cada cão é muito igual. Ontem a gente estava conversando até tarde, né, pelo celular. E eu estava sentado analisando casos. Então, às vezes, uma análise, gente, que vocês... Aí muita gente diz assim, o questionário é extenso, Luiz, meu Deus do céu, é uma prova do Enem. Quantas páginas? Eu não vou lembrar, mas eu também não lembro mais, não. São seguramente por volta de 55 a 60 páginas, mas hoje o nosso questionário é de múltipla escolha, é digital, você não tem desculpa para não responder. Não tem que escrever. Tem algumas coisas que tem que escrever ainda, mas não, digitar. A mão não, porque teve uma época que era, né, mais complicado. Mas assim... Gente, ali, nessa primeira análise, é que mora, às vezes, a nuance que a gente vai enxergar para ajustar o seu cão. Então, a gente faz uma análise que, às vezes... Aí você diz assim, eu demorei 25, 30 minutos respondendo o questionário. Mas tem cão que eu analiso até rápido, porque eu já tenho a prática de analisar. E você já me viu analisando o questionário. Você já viu semana passada, não foi? Foi. Eu tô aqui e tô analisando. Mas, às vezes... A gente tem casos que a gente demora horas analisando. A gente precisa buscar na literatura outras coisas. Tipo, eu já peguei cães que tinham distúrbio de sono, que interferiam no comportamento. Né? Tinha cães com cefaleia crônica, dor de cabeça crônica. Eu vou deixar para o próximo episódio para perguntar como é que você descobre que o cão está com cefaleia. Não é um caminho fácil. Não, a gente não tem tanta literatura. Mas... São coisas assim muito peculiares, muito coisas que são detalhes. Sim. Né? E a gente trabalha justamente na capacitação do tutor. Perfeito. Porque se o treinador vai lá, você paga para alguém treinar o seu cachorro ou te dizer o que está acontecendo e você não mantém aquela conduta que foi indicada,
o problema não vai ser resolvido. E não tem outra coisa, gente. Quem tem cão reativo, e aí vem a grande dica, se a gente pudesse separar assim, né? Colocar a cereja do bolo nesse episódio de hoje sem treinar, você não tem escolha de não treinar. Sem treinar, não vai melhorar. Com certeza. Você vai usar medicamento. Usou medicamento, vai ser só medicamento? Não vai. É uma ajuda. Eu mudei de casa. É uma ajuda bem importante. Mas a consistência nos treinamentos e nos ajustes de rotina é o que vai te colocar mais perto dos seus objetivos com o cachorro. Perfeito. E agora que a gente está chegando nesse finalzinho do episódio, eu queria só que você amarrasse para o pessoal de casa, né? Que, além de tudo isso, durante a vida do cão, pode ocorrer algum episódio que faça com que esse cão tenha medo ou que ele se sinta, né, acuado ou que, enfim, que gere essa sensação e que faça com que ele se torne reativo com alguma coisa específica, né? Sim. Então, uma reatividade, sei lá, eu vou chamar de episódica, que surgiu de um episódio específico. Então, assim, a reatividade não existe. A forma que a gente trabalha hoje, a gente não trabalha com o objetivo de não fazer o cão reagir mais. Porque tem muito isso. Muita gente confunde assim. Nossa, o cão é reativo, ele está de alta, mas tem momentos que ele ainda late. Vamos lembrar que latir é um comportamento natural. Ter insegurança em algum momento é natural e é um instinto, é uma característica natural da preservação daquele indivíduo. Se você trabalha com algum método de treinamento que vai tentar tolir isso e achar isso um bom resultado, cuidado. Um alerta. E assim, o tutor de cão reativo, ele vai aprender a gerenciar o ambiente, a evitar passar muito próximo de outro cão, mesmo o cão já estando de alta, a fazer com que esse cão saia das situações que ele se sinta inseguro. Então vai ser para a vida. Com certeza. Manejar o ambiente para o cão reativo vai ser muito importante. E esse gancho você já deixou para o próximo episódio que nós vamos gravar sobre... quer dizer, o próximo episódio da nossa série de reatividade. Quando a gente vai terminar isso aqui, a gente não sabe. Não sabemos, mas vamos lá. E nós vamos conversar sobre as diferentes abordagens de treinamento, né? O que deve ou não deve ser feito de acordo com o que a ciência diz hoje em dia, referente ao treinamento de cães e sobre os manejos que são requeridos para o tutor. Então, aproveitem, sigam aqui conosco nesta série, que eu tenho certeza que vocês sairão daqui minimamente com uma boa estrutura para iniciarem um trabalho com o cão de vocês e para melhorarem aí as vidas da família multiespécie de vocês. Não é Exatamente. isso, Luiz? E saber escolher, né? Porque assim, o que a gente tem hoje, já antecipando, dando um spoiler pro próximo episódio... Você é cheio de spoiler, né, Luiz? Lógico, tem que botar um spoiler pro pessoal continuar aqui com a gente. A gente vai falar, gente, muito sobre como observar o profissional, o que o profissional que está fazendo, tá fazendo com o seu cão, se aquilo você deve continuar ou você deve parar aquele tipo de treinamento. Perfeito. Porque a gente pega uma quantidade de tutores, uma quantidade muito grande. Essa semana mesmo atendi alguns que estavam reféns de técnicas inadequadas e acabaram piorando e muito o comportamento do animal. Então, continuem aqui com a gente para que vocês não caiam no clickbait do treinamento. E até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.